Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Começo pelas questões da habitação, que referiu que são importantes. Eu espero que, se mais nós não conseguirmos ficar desta situação que estamos a viver, é muito importante que se fique com um conhecimento muito mais preciso e muito mais coletivo e partilhado do que são realidades sociais de grande importância na área metropolitana de Lisboa. Porque tenho que dizer e partilhar com os seus deputados o seguinte: eu ouço muitas vezes falar do nome de Lisboa, ouço muito o discurso sobre Lisboa para um lado, Lisboa para o outro, não alimento nenhum tipo desse discurso no discurso político, mas é muito importante que saia deste processo uma consciência muito clara de que é na área metropolitana de Lisboa, de que na área metropolitana de Lisboa há um conjunto de realidades do ponto de vista social, do ponto de vista de necessidades, do ponto de vista e de dificuldades do ponto de vista social que têm que ser endereçadas. E que não se pode simplesmente dizer que numa região de Lisboa, porque tem uma estatística que atribui um determinado tipo de rendimento global, esquecendo que é uma região com uma grande heterogeneidade relativamente e uma grande assimetria relativamente ao acesso a questões fundamentais e que muito trabalho há a fazer em múltiplas áreas e em múltiplos locais. Na habitação, na mobilidade, e há pouco aqui falamos, e na mobilidade coletiva, há pouco aqui falamos, e aliás, para quem conhece bem os territórios, reparará que em algumas dimensões, aliás, a realidade da evolução das duas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto acaba por ter elementos de simetria, quer dizer, quem conhece o território, quem estuda o ordenamento do território, que no fundo foi este desenvolvimento um pouco em donut, que é um esvaziamento dos centros com o crescimento das áreas metropolitanas, que criou problemas muito complexos nos concelhos limites dos centros das áreas metropolitanas, que hoje são, no fundo, acabam por ficar visíveis quando chegamos à área da pandemia. Não se pode esperar, obviamente, que numa situação de crise de pandemia se resolvam problemas que durante décadas ainda não foram resolvidos. Quero deixar aqui uma palavra, de facto, àquilo que no passado foi feito de extraordinário relativamente aos avanços na área da habitação e àquilo que, em particular aqui no município de Lisboa, nos tempos dos mandatos do Presidente Cruz Abcacis e depois, fundamentalmente, Jorge Sampaio e João Soares, foi feito, que foi verdadeiramente notável, mas seria, acho que é hoje reconhecível, e espero que, aliás, depois também motive a ação concreta, também no Parlamento, permitam-me, Srs. Deputados, que vos falo assim e que aproveito esta oportunidade, porque há, de facto, problemas sociais claros dentro daquilo que é a região estatisticamente mais rica do país. E se não olharmos para isso, se nos ficarmos pelo número da média, falharemos uma leitura da realidade. Soluções concretas. Há várias soluções que estão hoje ao dispor dos municípios e destas equipas no território relativamente aos alojamentos alternativos. Elas não têm tido uma procura significativa. No caso do município de Lisboa, não têm tido, aliás, essa procura. As soluções estão disponíveis, aliás, disponíveis numa base de cooperação intermunicipal entre os municípios, que desde o início temos trabalhado de forma articulada juntos, isto é, há soluções de alojamento que não estarão disponíveis no Concelho da Amadora, estão disponíveis em Lisboa, já temos disponibilizado essas alternativas, têm sido utilizadas e, no fundo, procuramos dar resposta. Tem havido, no caso daquilo que é o meu conhecimento da atuação no terreno, uma aceitação bastante generalizada dos deveres de confinamento e daquilo que tem sido essas indicações. Há também uma vontade, que também se percebe, de pessoas que às vezes estão nas suas habitações, de permanecerem nas suas habitações. Isso deve ser respeitado, desde que cumpram essas regras de confinamento. Mas por isso essas alternativas existem, estão ao dispor dos vários municípios, cada município é que no fundo gera e sinaliza as suas necessidades, mas essas alternativas estão disponíveis. Ainda respondendo na frente à habitação à deputada Filipa Roseta, sobre a questão que colocou, a questão dos requerentes de asilo é uma questão muito séria e muito importante. E eu acho que tem que ser, aliás, encarada, tem que ser o Parlamento também a ter aqui uma palavra sobre isto e a encontrar também aqui uma resposta. Porque a questão que se coloca é que os requerentes de asilo encontram, e é bom que se fique claro, nós não estamos a falar de pessoas com o estatuto de refugiados. Não são pessoas com o estatuto de refugiados.
os requerentes de asilo entram por qualquer via e onde depois fazem esse pedido de requerente de asilo, e o que acontece é que entre o momento do pedido e o momento da determinação pelas autoridades, o Estado português suporta quer o alojamento, quer um financiamento relativamente à sua estadia, e depois há muitas vezes uma posição de recurso para o sistema judicial, para os tribunais, relativamente a essa decisão. E durante esse processo, que se prolonga no tempo, é que torna, de facto, depois a situação de difícil gestão. E essa situação está, ou aconteceu muito, com o ponto em Lisboa, que, aliás, sem nenhuma razão particular. Que não seja, aliás, da disponibilidade à época dessas condições práticas para que isso aconteça. É uma decisão que a Câmara, é um processo no qual a Câmara não participa, não acompanha. Relativamente a esta situação recente, a informação que nós tivemos, por isso, relativamente à primeira situação, teve, no fundo, os requerentes de asilo que estavam naquela pensão em Arroios, teve o desfecho que conhecemos, e felizmente, aliás, com os casos a serem hoje generalidade, não quero cometer aqui nenhum erro, mas creio que, aliás, todos são casos que estão curados, e a informação que tenho relativamente aos novos que foram acolhidos nessa pensão, não em nenhuma situação de sobrelotamento, numa situação perfeitamente compatível do cumprimento das regras de confinamento, e depois de feita a verificação relativamente ao local, física no local, que as pessoas se encontravam a cumprir essas regras de confinamento. Tenho aqui a dizer que não fui informado, nem a Câmara foi informada dessa decisão de o mesmo local vir a ser utilizado. Pedi, aliás, explicação sobre esta matéria. A explicação que me foi dada foi da grande dificuldade em encontrar quem aceitasse proceder ao alojamento desses requerentes que continuam a chegar ao território nacional, e merece, aliás, uma avaliação e uma investigação, aliás, dessa chegada, e há dificuldades de encontrar alternativas. A solução que me foi transmitida, que resultou nesta solução, foi a impossibilidade de encontrar outra alternativa, e que se encontravam em nenhuma condição de sobrelotação e com condições de cumprir o confinamento. A verificação no local confirmou isso mesmo, que as pessoas se encontravam a cumprir o seu confinamento dentro do local. Agora, gostava de deixar aqui este sublinhado. Era importante que o Parlamento, em alguma maneira, pudesse olhar para esta matéria e pudesse encontrar a solução, porque o problema aqui é um problema do tempo. Quem tiver direito ao estatuto de asilado de refugiado deve-o ter rapidamente. Quem não tiver, deve ter a decisão para sair do território nacional rapidamente também. A situação que está gerada é que é demorar muito tempo, e durante esse tempo haver uma procura, como aliás se conhece, de trabalho para assegurar tempo de descontos para depois promover o processo de legalização por essa via, é uma brecha que está aberta, que de todo em todo é desejável para um país, e para um país que, na minha opinião, para a cidade de Lisboa, digo que temos que ser o mais abertos, humanos, com